Artilin. Seja atual. A tecnologia na sua residência e sua empresa é primordial na área de segurança. A sua tranquilidade e segurança está na Alarmac. Há mais de 30 anos no mercado, com equipamentos de segurança da mais alta tecnologia. Alarmes, monitoramento de imagem através de câmeras. Com Alarmac, você viaja e acompanha tudo em tempo real. O que está acontecendo no seu patrimônio pelo celular. Para sua tranquilidade, a Alarmac faz monitoramento na sua residência, no seu comércio, condomínios, indústrias e também proteção perimetral. Faça um orçamento sem compromisso com Alarmac. Garanta a segurança do seu patrimônio. Alarmac, empresa de segurança. Ligue 15-3262-2300. Faça um orçamento gratuito. Falou em segurança? Alarmac. Olá, sou a Renata, da Vila América, e também ouço a 93 FM. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 14 dias para aparecer. Evite sair de casa se observar o surgimento de sintomas de gripe. Se precisar tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Evite beijos no rosto, abraços ou apertos de mão. Em caso de dúvida, ligue 136. 93 FM. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Siga a página da 93 FM no Facebook, facebook.com/rádio 93 Porto Feliz. 93 FM. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 32621789. Giuli Materiais de Construção. Sevilla, o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevilla, o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora.
de Porto Feliz e região, claro, também com nossa equipe reduzida para evitar a circulação de muitas pessoas aqui nos estúdios e na sede da 93 FM. Estamos juntos no combate ao coronavírus, esperamos, obviamente, que esse momento passe logo. E claro, em respeito aos nossos patrocinadores, o nome do programa permanece o mesmo, mas o conteúdo, como eu disse, para informar e orientar o cidadão porto-felicense. Boa noite aos nossos patrocinadores, Secom, Sindicato dos Comerciários de Porto Feliz e região. Seja associado Secom, desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo que você precisa para a sua obra. O telefone é o 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de ultra velocidade de Porto Feliz, de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000, 0800 4848 000, ou acesse naxostelecom.com.br. E claro, você procura também nas redes sociais, tem aí os números de WhatsApp, outros canais, outros meios para você se conectar com a Naxos Telecom. 6h07 agora. Vamos começar aqui trazendo informação para você. Aliás, antes vou começar mandando um abraço aqui. Tá falando aqui que tá sem áudio, viu, JB? Boa noite. Obrigado. Boa noite para todo mundo que acompanha 93 FM. Já tá com áudio sim, foi um pequeno probleminha técnico já solucionado. Precisamos trocar o estagiário aqui, viu, chefe? O estagiário tá complicado. Ontem teve um pequeno probleminha no software de transmissão, o problema já está solucionado. Vamos lá, as últimas informações para quem não gostava mais só de ouvir de coronavírus, hoje temos política também aqui pra gente atualizar os últimos acontecimentos. Não, só vou me ater a esses porque todo mundo sabe o que está acontecendo e aqui não vai ser diferente também. Beleza, então. Bom, tá no ar então os corneteiros, como eu disse para você que perdeu o começo, vamos repetir aqui então, um abraço aos nossos patrocinadores, Secom, Sindicato dos Comerciários de Porto Feliz e região, Giuli Materiais de Construção, Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz, Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos Telecom. O país está pegando fogo nessa sexta-feira. Sexta-feira não é sexta-feira 13, mas o país está com a bruxa solta, vamos dizer assim, né? Antes dos números, vamos mandar um abraço aqui pro pessoal acompanhando a nossa live no Facebook, o Vitor Batista, a Vilma Aparecida Bueno de Camargo Teles, boa noite, a Vera Cardoso também por aqui, desejando boa noite, pessoal do Recanto Lazer Arco-Íris, grande Cleiton Santos daqui a pouco trazendo também aqui a informação de Salto, a Vera Cardoso, inclusive fazendo aqui também sua manifestação política, a presidente Ricardo Ribeiro tá por aqui também, quem mais? Milane Rodrigues, do Secom. Grande abraço, Milane. Obrigado pela audiência, todo o pessoal aí do Secom, Sindicato dos Comerciários de Porto Feliz e região. Bom, Margos Alberto também acompanhando aqui a nossa live. JB, vamos aos números, porque hoje o tempo está curto demais para falar todos os assuntos, né? Principalmente vamos repercutir antes que você pergunte, né? E fala, mas não vai falar? Vamos falar sim. Vamos falar assim, vamos repercutir muito sobre a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e agora há pouco o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez também, né, um comunicado, cerca de 40 minutos mais ou menos de comunicado, basicamente o mesmo tempo que durou o comunicado do Moro. Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a público desmentir o que disse o ministro da Justiça mais cedo, Sérgio Moro. Algumas das palavras do ministro vamos repercutir aqui, trazer a informação para você, o que a gente sabe até agora, o que a gente apurou até o momento sobre o ocorrido. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro diz que o Moro está com seu ego inflado, melhor dizer. Vamos saber, né? Seu ego inflado, né? Bom, se fosse outra pessoa que falasse, até dava para acreditar. Mas nesse caso, olha quem vem brigando por causa de ego nos últimos dias. Então, vamos
repercutir muito sobre isso daqui a pouquinho. Vamos aos números de Porto Feliz, tivemos atualização, JB? Vamos lá, Luciano, nós tivemos assim mais uma atualização. Continuamos com 8 casos confirmados da doença no município, 5 pessoas curadas, 1 internação clínica, 2 em isolamento domiciliar. Esse mesmo número se repete hoje em relação ao boletim divulgado ontem. Hoje tivemos o acréscimo de mais um caso suspeito de Covid-19 aguardando o resultado. Esse paciente está em internação clínica, portanto são desses 5, 3 em internação clínica, 2 em isolamento domiciliar. Ontem tínhamos 52 casos excluídos, hoje são 53, Luciano. Tá, então os números da cidade de Porto Feliz, mais um caso aguardando o resultado, apenas essa modificação, além de mais um caso excluído entre os suspeitos. Números da cidade de Itu, boletim divulgado agora, tivemos mais um caso confirmado na cidade de Itu, ontem eram 10, hoje 11 casos confirmados, os casos descartados também aumentaram, ontem eram 81 casos descartados, hoje são 84. São 15 casos aguardando resultados de exames do Adolfo Lutz, sendo 4 em internação clínica e 4 suspeitos em UTI. Itu tem 2 óbitos confirmados até o momento. Vamos ao boletim de Salto, trazendo as informações da cidade de Salto com Cleiton Santos. Salve, salve, galera do Corneteiros, forte abraço. Enfim, chegou a sexta-feira, hein? Esperada por muitos. E a Prefeitura de Salto, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o município se mantém com 7 casos confirmados de Covid-19. Desses, 6 casos evoluíram para a cura e 1 caso segue em isolamento domiciliar. 61 casos descartados, exames com resultado negativo, 6 casos que aguardam resultados. Destes, 4 casos suspeitos em internação clínica e nenhum suspeito em UTI. Nenhum óbito por suspeita de Covid-19. Os óbitos por suspeitas foram descartados conforme resultado de exame. No total, são 74 notificações de casos suspeitos, todos residentes de Salto. E a Prefeitura de Salto disponibiliza ambiente virtual digital para os alunos da rede municipal, visando garantir o aprendizado dos alunos da rede municipal em época de coronavírus. A Prefeitura de Salto, por meio da Secretaria de Educação, criou o ambiente virtual Juntos em Casa, conectados pela aprendizagem. O espaço tem como objetivo auxiliar o aluno a manter o hábito de estudo em casa, através de atividades supervisionadas por um responsável, durante o período de suspensão das aulas. O acesso pode ser feito pelo link salto.sp.gov.br/Juntos em Casa. As atividades são disponibilizadas semanalmente no site oficial. Essas atividades correspondem ao conteúdo programático e poderão ser feitas no caderno ou impressa. E a Caixa anunciou que abrirá 799 agências nesse sábado, das 8 ao meio-dia, para atendimento de serviços essenciais à população. Porém, as agências de Salto não estão inclusas nesta situação. Na região, a Caixa de Itu e Indaiatuba são opções para os saltenses, pois estarão abertas. Lembrando que as unidades terão fluxo de clientes controlado e nas salas de autoatendimento será permitida a entrada de 1 ou 2 clientes por máquina, de acordo com o espaço físico disponível. Um ótimo final de semana, meus amigos, e até a próxima. Obrigado, Cleiton Santos. Cleiton Santos, grande abraço, obrigado pelas informações, trazendo as informações atualizadas da cidade de Salto. De Salto, a gente não temos os números de Sorocaba ainda atualizados. Não saíram Sorocaba ainda, né, Diego? Não saíram. Tá, então vamos para Votorantim. Votorantim registrou hoje o segundo óbito suspeito causado o segundo óbito causado pelo coronavírus. Luciano, além desse segundo óbito causado pelo coronavírus, também mais um caso foi confirmado também para a doença. Ontem tínhamos 10 casos confirmados, hoje são 11, 6 recuperados e 3 estão em isolamento domiciliar. Nós tínhamos ontem 4 casos suspeitos internados, esse número caiu para 1 caso suspeito internado. Temos o registro hoje de 4 casos suspeitos aguardando resultado, esse número ontem era de 8. E como você mesmo falou, hoje tivemos a confirmação de mais um óbito, é uma mulher de 92 anos de idade que tinha comorbidades e estava internada num hospital particular do município e veio a óbito hoje. Essa é a informação da cidade de Votorantim, Luciano. Pois é, então Sorocaba não saiu ainda, assim que sair Sorocaba,
trazemos os números para você. Vamos falar da cidade de Indaiatuba. Neste momento, notificados residentes em Indaiatuba são 292 casos notificados, confirmados 46 e confirmados curados 37 casos. Confirmados internados 2 por PCR e por teste rápido também 2 internados. Óbitos confirmados em Indaiatuba são 4. A cidade de Indaiatuba confirma, portanto, mais um óbito. Ontem eram 4, mais uma morte em Indaiatuba. Descartados por PCR 125, descartados por teste rápido 57 e estão aguardando o resultado 64 pessoas com suspeita em Indaiatuba. Total de óbitos suspeitos neste momento 19, óbitos com suspeitas de Covid-19 3, óbitos descartados para Covid-19 11 e óbitos confirmados para Covid-19 5 em Indaiatuba, os números da cidade de Indaiatuba. Vamos aos números de Jundiaí, JB, números de Jundiaí que aumentou o número de recuperados. Ontem eram 34, hoje 45 recuperados, os óbitos confirmados continuam em 11. Pois é, a Prefeitura de Jundiaí informou que hoje a cidade registra aí 118 casos positivos de coronavírus, entre 93 que estão em casa, sendo que 45 já conseguiram, né, se curar da doença, 14 estão internados no município ou em outra cidade e 11 óbitos confirmados para Covid-19. A cidade contabiliza aí 54 casos suspeitos no aguardo de resultado, entre 34 aguardando em casa, 12 aguardando resultado internados e também 8 óbitos. Em internações, Jundiaí registra 49 pessoas entre hospitais públicos e privados com diagnóstico prévio de síndrome respiratória aguda grave. Vale o destaque que está aumentando muito no Brasil isso, que agora com a entrada do período de frio, a expectativa é que esses números aumentem ainda mais, podendo até sobrecarregar o sistema de saúde. Também continuando aqui, sendo 16 residentes em Jundiaí, 23 em outros municípios. 26 residentes em Jundiaí e 23 de outros municípios. Os 8 óbitos por suspeita de Covid-19 histórico de comorbidade aguardam laudos aí do Instituto Adolfo Lutz. Desde o início da apuração, 27 óbitos foram descartados para Covid-19, de um total de 202 casos descartados. Na cidade de Cabreúva temos 5 casos suspeitos, 3 confirmados, os casos descartados aumentou 1, 25 casos descartados neste momento. Boituva temos aqui, ainda não saiu o boletim oficial. Boituva, você tem os números de ontem? Eu tenho já que saiu no site. Tem o de ontem, mas de hoje aqui no site são 5 casos suspeitos, 9 confirmados e 14 descartados. É o que está no site realmente publicado hoje às 4h55. Ontem eram 8 confirmados, portanto, 1 a mais na cidade de Indaiatuba. Tietê ainda não temos os números atualizados, nem Cerquilho, portanto a gente não divulga enquanto não atualizarem os números. Vamos pro intervalo, a gente volta já para trazer os números do Brasil, JB. Ainda tem mais 2 cidades aqui da região, dá tempo da gente falar, Luciano? Pode ser. Vamos lá? Ó, só trazendo aqui a atualização a respeito de Tatuí, boletim de ontem e boletim de hoje. Fazendo aqui um comparativo, ontem eram 14 casos suspeitos, esse número subiu para 16 hoje, tínhamos 16 casos confirmados ontem que se mantém no boletim de hoje e nenhum óbito suspeito pela doença da Covid-19. Capivari, mesma coisa, ainda tem um caso suspeito aguardando o resultado. Rafar, 2 casos confirmados e um caso suspeito aguardando, Rafar, 2 casos confirmados e nenhum caso suspeito. Aquele que havia sido registrado no boletim de ontem foi descartado hoje. O que foi apresentado agora é Elias Fausto, que aparece no boletim da cidade de Capivari. Capivari, então, está divulgando o boletim de mais 2 cidades no seu. Bom, vamos lá, só para fazer uma ratificação aqui, o Cleiton passou pra gente aqui os números de Boituva que ele pegou na live. 30 notificações, um aumento de 30% de ontem para hoje. São 9 casos confirmados, 3 em isolamento, 1 internado na UTI, 5 curados, 2 óbitos descartados, nenhum óbito suspeito, 14 casos descartados no geral, 5 casos suspeitos aguardando o resultado em Boituva, portanto aí os números atualizados agora da cidade de Boituva. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom, seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1700.
1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 32614151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Acesse o site da 93 FM, rádio93portofeliz.com.br. 93 FM. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 32621789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom, internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica, com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5, a primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. Agora 6h23 aqui na 93 FM, de volta com a edição especial do programa Corneteiros, e o ex-ministro Sérgio Moro acaba de se manifestar em seu Twitter oficial falando o seguinte: daqui a pouco a gente vai repercutir tudo isso assim que acabarmos de trazer os números atuais da Covid-19 para você. Ele diz: a permanência do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF. Até porque não faria sentido, mas daqui a pouco a gente traz a informação para você. JB, pediram pra gente repetir os números de Porto Feliz, por favor. Pediram para repetir os números de Porto Feliz, Luciano, então vamos lá. Hoje temos 8 casos confirmados, 5 curados, 1 internação clínica, 2 em isolamento domiciliar. Temos 5 casos suspeitos, né? Teve um acréscimo de mais 1, então são 5 casos suspeitos aguardando o resultado. 3 em internação clínica, 2 em isolamento domiciliar. 53 casos excluídos de ontem para hoje. Tá, então, repetindo os números da cidade de Porto Feliz, o Brasil chegou a 52.995 casos confirmados de Covid-19, conforme a atualização do Ministério da Saúde divulgada hoje. Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 3.503 pessoas infectadas, um aumento de 7,1% em relação a ontem, quando foram registrados 49.492 casos confirmados. O número de recuperados, divulgaram o número de recuperados hoje. Divulgaram. 27.655 recuperados. Esse é o número que a gente gosta de passar aqui, 27.665 pessoas curadas, o que equivale a 52%, ou seja, mais da metade. Já o número de mortes subiu para 3.670, com 357 novos falecimentos de ontem para hoje, um aumento de 10,8%. Foi o segundo maior número de novos óbitos em 24 horas, perdendo apenas para ontem, quando foram adicionados 407. São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país,
concentrando o maior número de falecimentos, são 1.512 e 17.826 casos. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro com 570 mortes e 6.172 pessoas infectadas. Aí eu passo para você os números neste momento em tempo real pela Universidade Johns Hopkins no mundo. São 2.789.315 infectados em todo o planeta. Os Estados Unidos lideram com 889.661 infectados, seguido para a Espanha com quase 220 mil. A Itália tem 192.994, quase 193 mil. Temos também as mortes causadas pela Covid-19. Em todo o planeta são 195.775 pessoas mortas por Covid-19. Luciano. A Itália lidera com... Pode continuar, perdão, pode continuar. Achei que você tinha terminado, era só para passar que saíram os números de Sorocaba, eu passo já. Que não aconteça de novo, senão eu vou ser obrigado a sair daqui, fazer igual o presidente, cara. Eu vou ser obrigado a exonerar você. Alô, chefe, meu ministro da Casa Civil, vamos se manifestar aí. Essa é boa. Então vamos lá, o total de mortes no mundo, segundo a Johns Hopkins, neste momento, 195.775. A Itália também lidera essa triste lista com 25.969 mortes, seguida da Espanha com 22.524. A França tem 22.245 e temos os números bons que a gente gosta de passar aqui, que são os recuperados em todo o planeta. 781.109, liderado pela Alemanha com 106.800. Os Estados Unidos tem mais de 96 mil curados. A Espanha mais de 92 mil curados, portanto aí então os números dos curados em todo o planeta também. Lembrando mais uma vez, o total de infectados neste momento em todo o mundo, 2.789.315. Vamos lá então aos números de Sorocaba, já que você está em êxtase para passar. Olha, só para contextualizar, nós encerramos a edição sempre em cima da hora, porque os fatos vão sempre se atualizando, né? E hoje, principalmente com tudo que está acontecendo. Um abraço pro pessoal de Sorocaba, que demora para fechar o boletim. Boituva também voltaram com as lives, né? Então não tá colocando mais o bannerzinho lá, né? Serquilho hoje nem teve, até agora, pelo menos na última atualização que eu fiz aqui não tinha. Tietê também não temos os números. Então se a gente não passa aqui é porque a prefeitura não divulgou, tá? A prefeitura dessas cidades. Todas as prefeituras que divulgam, as secretarias de saúde, a gente apura e traz a informação para você. Então como é apurado aqui, o jornalismo da 93 FM faz um trabalho sério procurando trazer os números oficiais para você. Então, se a prefeitura não divulgou, a gente não tem como trazer. Exatamente. A prefeitura de Sorocaba divulgou agora. Vamos lá, Luciano, a gente tem hoje 14 novos casos confirmados de coronavírus na cidade de Sorocaba, e isso vem em decorrência dos resultados de exames que estão chegando. Bom, vamos passar aqui um panorama completo. Ontem tínhamos 79 casos confirmados, hoje já são 93 casos confirmados em Sorocaba. É um número muito expressivo. Desse total, a boa notícia é que 59 pessoas já se curaram da doença. 16 seguem internadas. 6 a mais aí entre os curados, né? Sim. Ontem tínhamos 120 casos aguardando o resultado de exames com suspeita de Covid-19. Esse número caiu consideravelmente para 80 pessoas que aguardam resultado. 40 pessoas a menos aí. Exatamente, dentre essas, 14 novas foram diagnosticadas com a Covid-19. Ontem tínhamos 5 casos suspeitos, 5 óbitos, melhor dizendo, suspeitos por Covid-19. Esse número se mantém no boletim de hoje. Em relação aos óbitos confirmados, ontem eram 16, hoje são 18. Então tivemos aí o acréscimo também de mais óbitos pela Covid-19. Mais 2 mortes registradas. Exatamente. Em Sorocaba de ontem para hoje. Os números não param de subir em Sorocaba. Vamos dar um abraço aqui. A Dai Barbon está acompanhando também. Dai Barbon está de férias, volta semana que vem. Já prepara a marmita aí, viu? O Edgar Tasca também está por aqui. Boa noite, meus amigos corneteiros. Sextou, aquela gelada em casa. Bom final de semana para você. É isso aí. A Vanete. Em casa pode, tá? Vanete do Jardim Santa Elisa, com obrigado. Moderação. Quem? Vanete do Jardim Santa Elisa curtindo a gente, mandou mensagem aqui. Obrigado. Grande abraço, Vanete. A Luzia Xavier também, boa noite aqui, desejando pra gente. Vamos então aos números
do isolamento social, Diego. Isolamento social se manteve em 48%. Dória diz que o índice precisa subir para que a quarentena seja flexibilizada. Lembrando que o índice considerado ideal é acima de 70%, segundo o governo paulista. O Dória disse, o governador João Dória, que se essas taxas permanecerem inferiores a 50%, as medidas de flexibilização da quarentena, que serão anunciadas no dia 8 de maio, terão que ser revistas. Na região, aqui os números também estão baixos. Itu, por exemplo, teve ontem 48% da população que respeitou o isolamento social. Esse é o mesmo percentual registrado na quarta-feira. Lembrando que os números sempre são fechados de um dia anterior, então os números divulgados hoje são referentes a ontem. Em Salto, esse número também foi um pouco menor, ficando aí na casa dos 47%. Na quarta-feira, era 48% a adesão. Em Sorocaba, o percentual de distanciamento se manteve o mesmo em relação à quarta-feira, que foi de 46%, índice baixíssimo, repetindo mais uma vez, né? Estava aquela oscilação de 50% a 60% em alguns municípios aqui. Lembrando que o sistema de monitoramento feito através da geolocalização dos smartphones está sendo divulgado das cidades que têm acima de 70 mil habitantes. Por isso que a gente não fala de Porto Feliz, de Capivari, de Boituva, de outras cidades aqui próximas, porque essas não têm mais de 70 mil habitantes. Então, é um número sério que pode influenciar na decisão do governador do estado de São Paulo de flexibilizar a partir do dia 11 de maio o comércio e as atividades econômicas do nosso estado. Aí eu achei aqui um resumo bem bacana do pronunciamento do Jair Bolsonaro, do presidente, no Twitter, obviamente. A pessoa falando, pelo que eu entendi, o diretor da PF estava com problema no aquecedor da piscina, chamou o Inmetro, que decidiu trocar os taxímetros do Rio de Janeiro por causa da Marielle, que recebeu a ligação do porteiro dizendo que o Paulo Guedes ia dar uma facada no Bolsonaro. É isso? Então o pessoal já começa a manifestar-se em memes aí sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Quem dera fosse, né? Mas infelizmente não é isso. Bom, vamos lá. 6h32 agora. Vamos pro intervalo antes da gente voltar aí em definitivo com o assunto da demissão, o pedido de demissão, né? Do ministro Sérgio Moro. Vamos pro intervalo, a gente volta já, Dibi. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazer o conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. Ligue para 93 FM. Nosso telefone é o 15-3237-1955. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira. 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93
primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. 6h36 de volta com Corneteiros. Um abraço aqui pra Valdineia Merlotti, tá falando eu e meu esposo Donizete Checa, estamos ouvindo vocês. Um abração pra todos vocês, torcendo pra que tudo isso acabe, se Deus quiser. Luciano. Também estamos torcendo, Valdineia. Mania de Faustão. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui rapidinho uma colocação. Nós, eu e você, utilizamos muito o Twitter, assim como muitas pessoas, para saber das informações, alguns memes, enfim, né, os furos jornalísticos. Atualmente no Brasil hoje, o nome Moro ficou entre os trend topics, que são os assuntos mais comentados, em primeiro lugar, como um dos assuntos mais falados no Brasil. Neste momento, o assunto ou o nome Moro tem a citação de mais de 2.370.000 tweets. É o assunto mais falado no Brasil, né, devido à sua demissão. Agora pode falar, desculpe. No momento em São Paulo, os trending topics do Twitter, que é onde você tem todas as informações, o jornalismo se manifesta pelo Twitter, que é uma rede bem democrática. O primeiro assunto no estado de São Paulo é hashtag Fora Bolsonaro. No Brasil também. Esse é o primeiro, no Brasil também? No Brasil também. O segundo assunto, Marielle. O terceiro, live da Lud, deve ser a live da Ludmilla, não sei se é hoje. Eu também não sei, mas acredito que deve ser. O quarto assunto, hashtag Acabou Bolsonaro, e o quinto, Bozo. Então aí pelo menos 3 assuntos entre os 5 mais comentados do estado de São Paulo estão aí críticas ao presidente Jair Bolsonaro. No Brasil primeiro Fora Bolsonaro, segundo a live da Lud, como você mesmo mencionou, terceiro Marielle, quarto Moro, com a citação de números que eu falei, com mais de 2 milhões de tweets, Bozo quinto, sexto Acabou Bolsonaro, 7 impeachment de Bolsonaro, né? 8º pronunciamento, 9º Guedes e a 10ª aí Avenida Brasil. Avenida Brasil? Que tá acabando, inclusive. Avenida Brasil é a novela, isso, a novela. A novela da tarde, A novela da tarde. Tá certo, então. Bom, todo mundo sabe, né? O ex-juiz Sérgio Moro e agora também ex-ministro da Justiça pediu na manhã de hoje, anunciou sua demissão na manhã de hoje, né? Às 11 da manhã. Inclusive, eu queria falar aqui que a imprensa apurando, obviamente, a imprensa, o repórter, o jornalista, né? Eu cobri muitos anos futebol. E você tem as suas fontes, né? Então você obviamente preserva as suas fontes, mas você tem fontes que são fontes seguras, que fazem com que você divulgue certas notícias, né? E inclusive apanhei muito de algumas pessoas, justamente por divulgar jogadores que chegavam, jogadores que saíam, né? E foi anunciada ontem, na verdade, que o ministro pediria demissão hoje. E bateram demais na imprensa. Bateram muito na imprensa por estar divulgando notícia falsa. Pois é, tá aí a fake news, né, da imprensa brasileira. Tá aí. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou hoje a sua demissão, né? Ele deixou a pasta após 1 ano e 4 meses nesse primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro. Aí eu já digo aqui mais um nome fortíssimo do governo que deixa, né? O presidente da República e todo o esquema do governo do Brasil. Lembrando, a gente sempre fala aqui, né? Esse é um dos. Esse governo do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, tem os melhores ministérios dos últimos anos, acho que praticamente de todos os últimos tempos aí, os melhores ministérios, porque são ministérios técnicos. Você tinha Luiz Henrique Mandetta na saúde, agora tem o Nelson Teich, que também é técnico, né? E ainda não sabemos como ele vai conduzir a saúde, mas deve manter mais ou menos o que vinha sendo feito pelo Mandetta. Temos o Guedes, que é economista, conhece demais do assunto. Temos o Sérgio Moro, não é mais ministro, está saindo, então tinha os ministérios, os melhores ministérios, para tentar recuperar o prestígio do Brasil que foi perdido aí nas últimas décadas, né? Principalmente o Sérgio Moro vinha no combate à corrupção, lembrando que ele foi um dos responsáveis aí pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e de outros nomes da política brasileira.
A demissão foi motivada pela decisão do Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo agora ex-ministro, né? A Polícia Federal é vinculada à pasta da Justiça. Com a saída de Moro, é a 9ª vez que o ministro deixa o cargo no governo Bolsonaro. Desses, 6 saíram do governo e 3 continuam por lá. Onyx Lorenzoni, que também era um homem de confiança do Bolsonaro, saiu da Casa Civil e foi para a Cidadania. Floriano Peixoto saiu da Secretaria-Geral e foi para a presidência dos Correios. E o Gustavo Canuto deixou o desenvolvimento regional e foi para a presidência da Dataprev. Em resumo, o Moro afirmou no pronunciamento que foi surpreendido pela publicação no Diário Oficial da demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Todos fomos porque o presidente bancou ontem que iria manter ele, mesmo caso o Moro saísse. Que o presidente Jair Bolsonaro não apresentou motivo específico para demitir o Maurício Valeixo. Aí, em seu pronunciamento, o Moro cita várias vezes isso, que ele falava, não tem nada contra a demissão. Pode se demitir, né? Mas precisava de uma prova plausível, né? Que ele tivesse cometido um grande erro. Temos um trechinho da fala? Vamos lá. Em todo esse período, tive apoio, né, do presidente Jair Bolsonaro em vários desses projetos, outros nem tanto, mas a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente pelo próprio presidente. Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. Mas conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo, né, por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário, acabamos concordando, eu e o diretor-geral, de promover essa troca com uma substituição técnica, com uma substituição de um indicado pela polícia. Agora, tem que fazer uma referência bastante rápida, né? Eu não indico superintendentes da Polícia Federal. Tá? A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor, o Maurício Valeixo. Não é meu papel fazer indicações aí de superintendentes. E assim tem sido no Ministério como um todo. Eu sempre tenho solicitado, dado autonomia, né, ao pessoal que trabalha comigo, a palavra certa não é subordinado, é equipe, para que eles façam as melhores escolhas, né? Assim se valoriza aí os subordinados. Eu queria aquele trecho que ele fala, né? Ele vai falar agora, ele tá puxando. Vai falar agora? Aquele assunto, ele vai falar agora. Então vamos lá. Eu tinha notícia quando eu assumi aqui o Ministério da Justiça, de que pelo menos havia rumores de que a Polícia Rodoviária Federal tinha algumas superintendências, indicações políticas. Eu escolhi o diretor-geral, Adriano Furtado, aqui presente. Ele pode ser testemunhar o que eu disse para ele na ocasião, que eu falei, escolha tecnicamente, né? O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que às vezes existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. No entanto, que eu vi, né, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito, né? Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes, poderiam ter até mais operações, né? Mas normalmente essas operações elas maturam durante algum tempo. E ano passado, em particular, nós ficamos aí 4 meses sem poder movimentar inquéritos
envolvendo lavagem de dinheiro, né, por uma decisão judicial. Isso também prejudica um pouco os trabalhos. Mas o trabalho vinha sendo feito e até a queda dessas estatísticas criminais é um indicador relevante de que o trabalho estava sendo positivo. Tá, então, um trecho da fala do ex-ministro Sérgio Moro, né, falando aí que não tinha uma justificativa para demissão, né, para troca do diretor da PF. E falou também que a demissão do Valeixo não foi feita a pedido, conforme publicou o Diário Oficial, e nem ele, Moro, assinou a demissão, embora o nome dele apareça na publicação no Diário Oficial. Aí já abre-se um parênteses, né? Isso vai ser investigado, porque se realmente usaram a assinatura dele e de modo como se ele tivesse pedido a demissão do Valeixo, então alguns crimes podem ter sido cometidos nesse caso aí, inclusive o de falsidade ideológica, segundo especialistas, tá? Então o Moro diz, e inclusive nesse comunicado, que ele não pediu a demissão, não assinou a demissão, né? Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, ele próprio assume que meio que coagiu o Valeixo ao pedido, né, de exoneração. Foi mais ou menos isso que ele disse em seu discurso agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou que ontem à noite ligou pro Valeixo e combinou com o Valeixo que seria uma exoneração a pedido. O que significa? Significa que ele pedia a exoneração e não o presidente estava exonerando ele. Então, tipo, para não ficar muito feio pra gente, eu não vou te mandar embora, você pede a conta, beleza? Então é mais ou menos isso que funciona. Foi mais ou menos isso. E o ex-ministro disse também que o Bolsonaro admitiu que a mudança é uma interferência política porque pretende ter na PF alguém que lhe dê informações sobre investigações e inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal. Para Moro, isso não é atribuição da PF, obviamente. Tem esse trecho aí? Então vamos lá. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Gera uma grande preocupação porque alguém que aceite isso, segundo o Moro, né? Quando entrar, você já não pode mais ter a confiança nessa pessoa. Enfim, o próprio presidente da República, agora há pouco, falou que realmente tem que proteger o seu filho número 4, né? Que foi o que ele citou ali sobre essas investigações a que o Moro se referiu. Aí o Moro disse que depois de 22 anos de magistratura, Bolsonaro havia prometido carta branca para escolher e nomear auxiliares. Enfim, tá aí, já foi explorada a exaustão durante todo o dia a notícia da demissão, o pedido de demissão, né, do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Obviamente, isso repercutiu em todo o planeta, como a demissão do ministro Mandetta. A imprensa internacional repercutiu a saída do Moro do governo, principalmente porque ele estava na linha de frente. Era um dos homens, assim como Paulo Guedes, que dava sustentação para esse governo e mantinha o governo, vamos dizer assim, com uma boa avaliação. E era Moro, o símbolo da corrupção, né? Considerado por muitos. O símbolo contra a corrupção. Exatamente. Não o símbolo da corrupção. Isso, contra a corrupção. O The Guardian do Reino Unido, inclusive, destaca aqui, né? Se referiu a Moro como estrela do governo Bolsonaro e avaliou que sua queda enfraquece o presidente. Aquilo que eu falei mais cedo na nossa troca de horário, um nome fortíssimo que sai do governo do presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente já migra e abre um parênteses no cenário político, né? Se o presidente pensa em reeleição em 2022, já falamos aqui, ele deveria abraçar os seus ministérios e dançar conforme a música. Deveria ter feito isso com Luiz Henrique Mandetta, que estava em ascensão, era o nome mais forte do governo no momento, não fez, bateu de frente numa briga de egos. O ministro Mandetta começou a aparecer mais que o presidente se sentiu magoado, foi lá
e começou a bater de frente, tentar desmoralizar o ministro, não conseguiu. Aí o que ele fez? Demitiu, colocou outro no lugar, sem nenhuma justificativa plausível. Sem nenhuma justificativa plausível. O nosso presidente Ricardo Ribeiro sempre fala aqui, né? A gente se baseia nas informações técnicas, informações de médico. Se o médico te receita um remédio, você vai tomar até o final daquele remédio, porque você confia na palavra do médico. O médico é um cientista, não é igual um porteiro. Você vai ao porteiro que não é médico, ele pode ser formado em jornalismo, mas ele não é médico. Ele pode ser formado em administração, mas ele não é médico. Se esse porteiro te receitar um remédio e você tomar, você pode ter consequências. Então, obviamente, você segue pela linha técnica. Por isso, os ministérios do presidente Jair Bolsonaro são muito bons, porque contém pessoas técnicas, estritamente técnicas em seus ministérios, tomando conta dessas áreas. Aí, agora sai também o ex-ministro Sérgio Moro. Então, vários jornais do mundo, New York Times também destacando aqui a saída, né? O principal, o jornal norte-americano, diz que a saída do Moro acontece em meio a um governo tumultuado, né? O governo já vem sendo destaque negativo no mundo justamente por causa do não respeito às leis de sanitária, às leis da saúde, da OMS, enfim. New York Times diz ainda que o Moro sai do cargo como um protesto por conta da exoneração do diretor da Polícia Federal, e destaca outras coisas aqui. O Diário de Notícias de Portugal também, um jornal importante repercutindo, Clarim na Argentina, o Spiegel na Alemanha, o Le Figaro na França, O País da Espanha, Corriere della Sera na Itália, os principais jornais do mundo destacando de maneira negativa a saída do ministro Sérgio Moro da pasta da Segurança Pública e da Justiça. Vamos para o intervalo. Na volta, para encerrar o programa, no último bloco, a gente vai falar aqui um pouco mais do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom. Seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giuli Materiais de Construção. Tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom. Nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. 93 FM, a primeira em todo lugar. Sevi é o mais novo aplicativo de transporte de Porto Feliz, rápido e moderno, trazendo conforto para você e sua família. Sevi é o melhor jeito de se locomover para onde quiser. Seu motorista com apenas um toque a qualquer hora do dia. Isso mesmo, 24 horas à sua disposição. Disponível na App Store e Google Play. Baixe já. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Seja associado do Secom e desfrute de inúmeros benefícios. O Secom oferece salão de beleza, check-up médico, seguro de vida, kits natalidade escolar, clube de campo, convênio médico, parque aquático, além de descontos especiais com empresas e com o Clube Lazer Parque Porto Feliz. O Secom também tem condições especiais para associado não comerciário. Aproveite esta oportunidade. Informações 3261-4151 ou na sede do sindicato, Rua José Bonifácio, 335, no centro de Porto Feliz. 93 FM. Participe pelo WhatsApp 15996-090-935. A Giuli Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para a sua obra, do alicerce ao acabamento, com o melhor preço e qualidade. Avenida Monsenhor Seckler, número 1200, na Vila América. Telefone 3262-1789. Giuli Materiais de Construção. Naxos Telecom. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega. 100% fibra ótica. Com planos a partir de R$ 89,90. Ligue grátis e confira. 0800 4848 000 ou acesse naxostelecom.com.br. Nossa internet é da Naxos Telecom, a internet de Porto Feliz. Central de vendas no Shopping Porto Miller Boulevard. Naxos Telecom. 93,5 93 FM. A
primeira em todo lugar. Você está ouvindo o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar. De volta com essa edição especial do programa Corneteiros. Um abraço ao Nelson Roberto Ribeiro em Sorocaba, está acompanhando a nossa programação. Grande abraço, obrigado pela audiência. Dora Rodrigues Marques está por aqui, boa noite. Sou a mãe do Genaldo, estou ouvindo vocês. Grande abraço, Dora e Genaldo. Obrigado também pela audiência aí, pessoal curtindo a gente aqui, acompanhando o nosso programa. E o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento agora há pouco, durante a tarde, né? Ele publicou que em seu Twitter que faria um pronunciamento, eu não me recordo agora. Ele disse que iria restabelecer a verdade. Restabelecer a verdade, isso, exatamente isso. Bom, vamos lá, pra gente fechar o programa, alguns tópicos do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora à tarde, justamente falando, né, sobre a saída do Moro, o Sérgio Moro disse que aceitaria a substituição do diretor da Polícia Federal, mas em novembro, depois de ser indicado para uma vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal. Já trouxemos aqui a tréplica do Moro. Moro disse: a permanência do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF, disse aí o ex-ministro Sérgio Moro. E o presidente continuou dizendo mais de uma vez: o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o STF. Né, umas das declarações do Bolsonaro. Tem esse trechinho aí, rapidinho, porque como a gente tá apertado, se a gente for ficar ouvindo tudo também não dá. Então só esse trecho pra gente... Já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim: você pode trocar o Valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Aí então, o trechinho, né, do que o próprio presidente fala. Gente, à tarde nós conversávamos em off aqui, né, durante a apuração das notícias, que obviamente ele iria negar, né? Ele já negou até a gravação dele mesmo, né? Já negou, falou que era mentira aquela gravação dele. E antes de fazer o pronunciamento, o presidente da República afirmou em uma rede social que iria restabelecer a verdade agora no fim da tarde. Enfim, Bolsonaro desmentiu o Sérgio Moro. Algumas situações ditas pelo ministro de manhã, ou então ministro ainda de manhã, foram confirmadas de uma forma meio que velada pelo presidente durante a sua fala, e o presidente da República, segundo a acusação do Moro, né, que o Bolsonaro pediu para trocar o diretor-geral da PF a fim de acesso a investigações e inquéritos, o presidente contestou, disse que nunca pediu para ele que a PF blindasse. Ele se disse ser mais importante que o caso Marielle, que a Polícia Federal estava investigando com muito afinco o caso Marielle, e que ele, como chefe da nação, queria ter ali, meio que deixou no ar, eu queria ter um carinho aqui também, né, no meu caso, no caso da facada que ele recebeu. Vamos ouvir um trechinho. Desde o começo, já se começou a falar que eu estava dificultando operações de combate à corrupção. Porque as operações, com muito menos intensidade, apareciam. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Se as nossas indicações para ministérios, bancos oficiais e estatais não passavam por indicações partidárias, está na cara que a fonte da corrupção não era tão abundante quanto antigamente. Isso começou a bater sobre mim como se eu tivesse contrário à Lava Jato. Isso não é verdade. As grandes operações da PF no passado foram em cima de estatais.
Um trechinho, realmente nosso tempo está curto, então não dá pra gente ficar ouvindo o pronunciamento todo, que foi de 40 minutos, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, Bolsonaro disse, para encerrar, né, que não tem mágoa de Moro, mas ressaltou que aos deputados disse que iriam saber quem não o quer na cadeira presidencial. Na verdade, a gente tem visto aí o presidente, eu quero achar que o trecho que ele fala, que o ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro chamou de mimado, né? Aqui, ó, para Bolsonaro, Moro tem um compromisso com o próprio ego, consigo próprio e não com o Brasil. Não foi o que vimos. Aliás, é meio com déjà vu, né? Nós vimos isso do presidente esses dias relação também, com o né? Mandetta. Então, com a mesma relação com o ex-ministro Mandetta. O presidente Jair Bolsonaro agiu dessa maneira como ele descreveu o ex-ministro Sérgio Moro, que preferiu sair pela tangência do que ficar segurando ali um cargo político. O Moro, aliás, falou por diversas vezes que preferia ser um cargo técnico do que um cargo político. Agora é o seguinte, o presidente veio desmentindo e alguém duvida que o Sérgio Moro tenha se precavido quanto a isso, que ele tenha gravado conversas, que ele tenha prints de conversas? É óbvio que ele tem, né? Inclusive já divulgou isso para muitas pessoas, inclusive o jornal Valor Econômico já publica aqui que o ex-ministro Sérgio Moro tem uma série de mensagens de áudio, de texto trocadas com o presidente Jair Bolsonaro, não de agora também, não só de agora, mas de todo o tempo que ele vem. Isso é óbvio, o Moro não é amador, é um cara que vem investigando a Lava Jato junto com a Polícia Federal há muitos anos, né? Então, obviamente, o Sérgio Moro vai usar isso, inclusive já tem o procurador-geral já pediu inquérito ao STF para pedir investigações das declarações do Moro. O Augusto Aras, o procurador-geral da República, pediu autorização ao Supremo Federal para abrir um inquérito, né, para que o Moro vá falar a respeito disso, e certamente ele vai levar toda a documentação que ele tem aí para expor essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro, principalmente essa envolvendo sua demissão, em que ele cita alguns possíveis crimes cometidos pelo presidente e também por integrantes do seu governo, principalmente ali na publicação no Diário Oficial da União da exoneração do Valeixo sem autorização dele e usando a assinatura dele, usando o nome do ministro Sérgio Moro, e também a possível tentativa de interferência política numa nomeação para novo diretor da Polícia Federal, inclusive confirmada pelo próprio presidente. Ele falou que é ele que tem o direito de nomear, obviamente tem esse direito, só que ele havia dado carta branca para o Sérgio Moro. E outra, os ministérios deles vêm se destacando justamente por serem ministérios técnicos, terem pessoas técnicas nesses ministérios, né? Então, nossos ouvintes aqui que me acompanham também no Twitter, o João falou que o Moro atirou muito, deu impeachment rapidinho, acha que ele não teria uma prova. Bolsonaro falou e não falou nada, e ainda admitiu que pediu interferência para o filho 4. Isso ficou bem claro no pronunciamento do... Fora que, Luciano, ele reuniu todos os ministros para fazer o pronunciamento. O único sensato que utilizou proteção nessa época de pandemia foi o Paulo Guedes, que obviamente tem que preservar pela saúde dele. Foi, obviamente, um contra-ataque às afirmações dadas pelo ministro, agora ex-ministro Sérgio Moro, e aquela birrinha, né? Fica no ar aquela birrinha novamente pelo destaque. Exatamente, fica nítido que o presidente não aceita que alguém se destaque mais que ele. O Robson fala que se mexer no Guedes não dou mais um mês. E o João fala o Guedes segurava em Moro era como um pilar. Então, obviamente, como destacam os principais jornais, especialistas em política no mundo inteiro, é isso aí. O governo vai se enfraquecendo, principalmente se o presidente pensar em reeleição no próximo pleito. Destacando aqui, né, vários assuntos que já se destacam também em jornais brasileiros. Várias cidades já registraram novos panelaços durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, os jornais brasileiros destacando que o Moro tem provas contra o presidente Bolsonaro. Então, não acaba aqui.
né? Isso não acaba aqui, por isso eu falei no início do programa, a bruxa está solta, o Brasil está pegando fogo. O presidente de um grupo empresarial importantíssimo, Brasil 200, Gabriel Kanner, em declaração ao jornal Estadão, disse que é o começo do fim do Bolsonaro. Então, destacando aí no mundo inteiro. A economia já reagiu negativamente. Um grupo de empresários já rompeu com o presidente, segundo as últimas informações. Ou seja, como muita gente disse no português, claro, ele deu um tiro no próprio pé, achando que teria forças para conseguir conter a popularidade do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Isso mostrou-se totalmente diferente com as reações negativas que aconteceram após a demissão dele. Trocou um ministro durante uma pandemia, né? Aí você troca toda a equipe, né, do Ministério da Saúde durante o combate a uma pandemia do coronavírus. E também temos aqui algumas falas das personalidades, né, magistrados, entidades jurídicas, sociais, governadores, políticas, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, né, inclusive se manifestando em apoio ao Sérgio Moro. Marco Aurélio Mello, também ministro do Supremo Tribunal Federal, também se manifestando em apoio. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, também se manifestando. O próprio Mandetta falou hoje. O próprio Mandetta, né? Tivemos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo que esse é o momento do presidente pedir a renúncia e evitar o impeachment e sair por cima. Então, repercutiu muito negativo em todo mundo. Tivemos governadores, o governador de São Paulo, né? O governador de São Paulo, João Dória, se manifestando em favor. Falou de dois vírus, infelizmente, que a gente tem que combater, o coronavírus e o presidente, enfim. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também falando a respeito. Autoridades do país e do mundo destacando mais essa baixa, né, no governo, mais uma baixa no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, enfim, repercutindo demais e vai continuar repercutindo com certeza nas próximas semanas, nos próximos dias, a demissão aí do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, Ministério da Segurança e Justiça, é isso? Isso, da Justiça e da Segurança, exatamente. E o problema de tudo isso agora, Luciano, que assim, as especulações de quem vai assumir tanto o Ministério da Justiça e quem vai assumir a diretoria ali da Polícia Federal, obviamente, como o presidente falou, ele quer ter alguém de contato, porque ele acha normal. Um cargo político. Vai ser um cargo político. O Moro até citou, né, durante o seu pronunciamento, que imagine se na época da investigação da Lava Jato, o ex-presidente Lula ou a ex-presidente Dilma ficassem ligando para a PF perguntando, viu, eu tô sendo acusado de quê aí? Então, é uma coisa que realmente não tem cabimento. A Polícia Federal tem a autonomia dela, meio que não tem sentido. E é uma polícia de Estado, não é uma polícia da Presidência da República. Ela precisa ser independente. Exatamente. Bom, pra gente fechar aqui então, Dibi, uma notícia de Porto Feliz. O presidente da Câmara de Porto Feliz, o Saulo Henrique, disse que vai apresentar um projeto de redução dos salários dos vereadores e funcionários da Câmara, né? O presidente da Câmara aqui de Porto Feliz divulgou uma nota hoje comunicando que será apresentado um projeto de redução nos salários dos vereadores, funcionários comissionados e de confiança da Câmara Municipal. O presidente do Legislativo disse ainda que no projeto consta a interrupção de pagamentos de gratificações e de comissões não essenciais no período de calamidade pública. De acordo com a nota, o projeto estava sendo elaborado há alguns dias e faltam os últimos ajustes para ser apresentado. Inclusive, na quarta-feira, a Câmara de Porto Feliz divulgou a volta das sessões ordinárias, porém, de forma virtual a partir de maio. Ontem foi aprovado na Câmara dos Vereadores de Itu, né, a redução de 30% no salário dos vereadores, e não foi do prefeito e secretários, devido a uma lei que eles não podem mexer só para o próximo ano. Isso deveria partir do próprio prefeito. Lembrando, por exemplo, existem essas leis, né? Então, a maioria das cidades, a Câmara não pode mexer no salário em vigor atualmente, pode mexer nos próprios salários.
A nível estadual, temos, por exemplo, o governador João Dória, que não recebe o seu salário. Ele doa para uma instituição de caridade todo mês o seu salário desde o início do seu mandato, inclusive como prefeito na cidade de São Paulo. Então, das opções seria, por exemplo, o prefeito poderia reduzir o seu salário, mas aí teria que partir dele e não da Câmara dos Vereadores nesse caso. Aqui em Porto Feliz, né, no início da gestão, foi anunciado que o prefeito tinha até diminuído também o seu salário, né? E eu não vou me lembrar agora o número exato de quanto era, mas houve essa redução por parte do prefeito. Então ele tinha um valor X, ele abriu mão para ganhar um pouco menos que isso também. Tá, então, agora 7h10, passamos um pouco do tempo aqui para fecharmos esse programa, lembrando que a Voz do Brasil aqui na 93 FM você ouve às 9 da noite na íntegra, e o programa Corneteiros Especial de combate à Covid-19 volta na segunda-feira às 6 da tarde, lembrando que tudo que for notícia a gente repercute em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook da 93 FM. Na segunda-feira de manhã você tem muita informação de qualidade, informação checada, apurada pelo jornalismo da 93 FM, no 93 minutos, com a apresentação do Ricardo Ribeiro, Décio Fernandes, do Rodrigo Ribeiro, e também temos os boletins durante todo o dia, de segunda a sexta aqui, o 93 segundos, trazendo as últimas informações do dia de Porto Feliz, da região do Brasil e do mundo para você, e na segunda às 6 da tarde a gente está de volta também com o Corneteiros, repercutindo as últimas notícias do dia. Luciano, só pra gente finalizar, ontem no finalzinho aqui falamos que o Ministério Público iria questionar todas as prefeituras que flexibilizassem a quarentena no estado de São Paulo. Não demorou muito, hoje o Ministério Público abriu uma ação contra a Prefeitura de Sorocaba por exatamente ter relaxado o decreto estadual, lembrando que os municípios estão sendo orientados a respeitarem o que está em vigor, que é o decreto do governo do estado de São Paulo, que vai até o dia 10 de maio. Então você que estava feliz, olha, cidade X ou Y começou a abrir, estão tendo que revogar esses decretos. Então, pra gente fechar, JB, boa noite, bom fim de semana pra você, a gente se fala na segunda. Até boa noite, bom fim de semana, até domingo. Você ouviu o programa Corneteiros especial na cobertura da Covid-19. Oferecimento Secom, seja associado Secom e desfrute de inúmeros benefícios. Telefone 3261-4151. Giulio Materiais de Construção, tudo o que você precisa para a sua obra. Telefone 3262-1789. Sevi, o aplicativo de transporte de Porto Feliz. Sevi, conectando pessoas, criando destinos. Baixe para Android ou iOS. Naxos Telecom, nossa internet é da Naxos. Internet de ultra velocidade de 50 a 300 mega, 100% fibra ótica. Ligue 0800 4848 000 ou naxostelecom.com.br. Programa Corneteiros especial na cobertura do Covid-19. 93 FM, a primeira em todo lugar.